Também é aqui no Instituto da Repartição que se vão estudar os juros. Juridicamente, são frutos civis do capital e dizem respeito, antes e acima de tudo, ao risco de o dinheiro que seja entregue a um terceiro, por tal ou qual motivo, não tenha a possibilidade de ser devolvido. Os juros contratualmente poderão ser devidos em razão de mútuo ou de depósito irregular. O depósito irregular é o depósito de coisa fungível. Os dois contratos são amplamente conhecidos pela civilística. E os juros, pois, irão render em função justamente desse risco. Os juros contratuais podem estar sujeitos a uma amplíssima gama de disciplinas. Eles podem estar sujeitos à livre estipulação. Podem estar sujeitos a limites. Esses limites podem dizer respeito a um teto, podem dizer respeito também à forma de cálculo, não se admitir o juro composto, isso é o juro que tem na sua base de cálculo outro juro. E também se pode pensar na própria proibição dos juros. De qualquer modo, entre nós, os juros podem ser livremente estabelecidos, porém, deve ser observado um teto. Esse teto foi estabelecido pela Lei de Usura, em 1933, que determinou que acima do dobro da taxa legal não se admitiria a cobrança de juros. Este teto, segundo a orientação que foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal na súmula número 596, foi arredado em relação às instituições financeiras. O parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição Brasileira de 1988 procurou dar uma resposta a essa orientação consagrada na súmula 596 do Supremo, ao estabelecer os juros de 12% ao ano, a taxa de juros reais no limite de 12% ao ano. O Supremo Tribunal Federal placitou, entretanto, o entendimento de que o conceito de juros reais precisaria ser especificado em lei. Mais tarde, a emenda constitucional número 40 de 2003, ao dar nova redação ao artigo 192 da Constituição, extirpou dela o parágrafo 3º, que era justamente aquele que tinha a previsão dos juros reais. De qualquer modo,
também existem os juros legais. Estes são estabelecidos em hipóteses que se voltam, ora, a penalizar, ora, a compelir o devedor a atender às suas obrigações a tempo. Aí, então, fala-se justamente nos juros moratórios, que são voltados especificamente a compelir o devedor ao pagamento da dívida a tempo. Os juros compostos normalmente são considerados abusivos, são proibidos pela lei de usura sob a denominação anatocismo. Entretanto, em relação a certos contratos bancários, o Superior Tribunal de Justiça, por bem houve admitir a respectiva incidência, interpretando a legislação referente às cédulas de crédito rural, industrial e comercial. Mais tarde, ao final do governo Fernando Henrique, houve uma ampliação da utilização dos juros compostos em relação a outros contratos bancários. Também nós podemos chamar a atenção para os chamados juros remuneratórios. Estes se voltam a aplicações financeiras que ou dizem respeito a obrigações assumidas pelo banco mediante a emissão de títulos de crédito, ou dizem respeito também à gestão de depósitos ligados a títulos da dívida pública. De outra parte, é interessante observar que os juros remuneratórios têm sido tratados com extremo carinho pela política econômica de inspiração monetarista, justamente porque estes traduziriam um verdadeiro estímulo à poupança e, portanto, implicariam um enxugamento do volume de dinheiro em curso no meio social. Claro que há um outro lado, que é justamente o peso dos juros no custo de produção. Normalmente, os monetaristas consideram os salários um peso muito mais difícil de suportar do que propriamente o juro, justamente porque o juro irá estimular a poupança e o salário irá estimular a gastança. Independentemente de se concordar ou não, é este o pressuposto de que partem os monetaristas na condução da política econômica. E é por isso que se vai ver uma profusão de
atos normativos baixados pelas autoridades monetárias, buscando normalmente assegurar a rentabilidade em termos de juros das aplicações. Também se pode apontar para a existência dos juros compostos em se tratando da indenização por ato ilícito ligada à prática de crime. Isto, o Código Civil de 1916 também previa como uma forma de desestimular, aí no tocante ao bolso, né, claro, a prática dos ilícitos. Cabe tocar também na figura dos juros compensatórios, que vão comparecer nas desapropriações quando o expropriado perde a posse, seja mediante a forma normal, que é a emissão provisória na posse, decretada pelo juiz, seja pela forma anormal da chamada desapropriação indireta, na realidade, uma forma de esbulho perpetrada pelo poder público, caberá, nessas hipóteses, a imposição dos juros compensatórios quando o bem em questão produzia renda. Pelo menos esta foi a primeira construção em torno dos juros compensatórios. Embora haja quem considere que basta a perda da posse para já justificar de antemão o pagamento de juros compensatórios, porque se presume que o bem iria produzir renda. Aqui que se está a referir ao caso da estação ecológica Jureia Itatins, em que o STJ determinou o pagamento de juros compensatórios em relação a uma área que se situava em um mangue. Também se pode referir às taxas de juros que são estabelecidas de modo estritamente potestativo por parte do credor e que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, são taxas de juros nulas, porque, ao cabo, elas variam ao arbítrio exclusivo da parte a que beneficiam. Tal foi a orientação consagrada na súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça. Como se pode ver, a temática dos juros vai desempenhar um papel de grande importância no âmbito da política econômica, no sentido de definir as posições de sujeição de toda a coletividade a um capital cujo escopo máximo não será a produção material de utilidades, mas antes e acima de tudo, um capital
voltado a produzir frutos a partir de si próprio. A política econômica referente aos juros visa, por outra banda, assegurar a manutenção da atratividade para os que ofertam dinheiro para as operações de financiamento. A grande questão é justamente verificar até que ponto os juros não passam a sotopor, a ênfase aos juros não passa a sotopor todas as demais formas de ganho e a desestimular, pois, o desenvolvimento de atividade produtiva e a aprofundar as desigualdades até um ponto em que os conflitos se tornem de difícil administração.